Olá, hoje vamos falar sobre o Teorema de Norton. É o segundo teorema de circuitos. Lembrando que a gente está num contexto de abordar os teoremas de circuitos. Nas 3 últimas aulas, nós abordamos o Teorema de Thevenin e 2 exemplos resolvidos, um contendo fontes independentes e outro contendo circuitos, que contêm fontes dependentes. E vimos lá que a depender do arranjo do circuito, existem certas particularidades que a gente tem que levar em conta quando for resolver o circuito através desse tipo de equivalente. Hoje vamos abordar sobre o Teorema de Norton. E é muito importante que se tenha assistido a aula sobre o Teorema de Thevenin para fazermos alguns paralelos aqui. O objetivo do Teorema de Norton é basicamente o mesmo do Teorema de Thevenin, é reduzir aquela rede vista sobre 2 terminais a um circuito equivalente. No caso do Teorema de Thevenin, a gente consegue encontrar um circuito contendo uma fonte de tensão, chamada de tensão de Thevenin, em série com uma resistência chamada de resistência de Thevenin. Aqui no Teorema de Norton, o objetivo vai ser encontrar um circuito equivalente contendo uma fonte de corrente chamada de contendo uma corrente chamada corrente de Norton em paralelo com uma resistência chamada de resistência de Norton. Então vamos lá. O teorema de Norton ele afirma que um circuito linear de 2 terminais ele pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente IN, também conhecido como corrente de Norton, em paralelo com um resistor RN, chamado de resistência de Norton, em que IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais AB, nesse caso, e RN é a resistência de entrada ou resistência equivalente vista pelos terminais quando todas as fontes independentes forem desligadas. Então a gente vê que é um conceito muito parecido com o Teorema de Thevenin. A única diferença é que lá no Teorema de Thevenin a gente precisava encontrar a resistência era obtida da mesma forma, mas lá a gente precisava encontrar uma tensão de Thevenin, que era justamente a tensão de circuito aberto entre os terminais AB. Aqui a gente precisa encontrar a corrente de curto-circuito entre os terminais AB, para identificar quem é a corrente de Norton. Então vamos lá. Para descobrir a corrente de Norton, determinamos a corrente de curto-circuito que flui entre os terminais A e B dos terminais dos quais queremos descobrir o equivalente de Norton. Então vamos supor que queremos descobrir um equivalente desse circuito inteiro, que a gente não sabe exatamente o que é, mas é um circuito linear de 2 terminais. A gente quer substituir tudo isso aqui por um equivalente de Norton. Então, temos esse circuito equivalente. Do lado esquerdo dele, temos os terminais, do lado esquerdo deles temos o circuito que queremos substituir, e do lado direito iremos fechar um caminho delimitado por um curto-circuito e vamos encontrar qual é essa corrente que flui por esse caminho. Lá em Thevenin, como eu falei, a gente deixa os terminais em aberto e detecta a tensão entre esses terminais. Aqui a gente fecha os terminais e encontra a corrente que flui nesse caminho fechado. Essa corrente de curto-circuito é exatamente a corrente de Norton, que vamos substituir no nosso circuito equivalente. A resistência equivalente de Norton ela vai ser obtida da mesma maneira que obtemos a resistência equivalente de Thevenin, ou seja, fazendo com que todas as fontes independentes sejam desligadas. No caso de fontes de tensão, elas são curto-circuitadas. No caso de fontes de corrente, elas são deixadas em aberto. Só que aqui vale a mesma observação sobre as fontes dependentes, que é aquele caso de que as fontes dependentes, quando a gente vai calcular a resistência equivalente, elas não serão desligadas. Elas permanecem do circuito e nos terminais eu acrescento uma fonte auxiliar no objetivo de encontrar a resistência equivalente. Então, se tiver dúvida nesse caso, inclusive, na aula anterior a essa aula, temos um exemplo
no qual o circuito contém fonte dependente e onde encontramos a resistência de Thevenin. E como a resistência de Norton é parecida, se descobre ela através de um procedimento idêntico ao procedimento da resistência equivalente de Thevenin, vale a pena assistir o vídeo caso haja dúvida nesse ponto. E aqui a gente pode perceber uma equivalência. Os equivalentes de Thevenin e de Norton, eles apresentam uma relação entre eles. A corrente de Norton ela é dada pela tensão de Thevenin sobre a resistência de Thevenin, ou resistência de Norton, né? Afinal de contas, elas são a mesma. Isso nada mais significa, se a gente for parar para pensar, é uma aplicação direta daquele conceito de transformação de fontes. Inclusive, tem uma aula no canal, aula passada, acho que 3 ou 4 aulas antes dessa atual, no qual abordamos o conceito de transformação de fontes. Se eu tiver um circuito com uma fonte de tensão e uma resistência em série, eu posso transformá-lo em um circuito contendo uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. E é justamente aí que reside a equivalência entre o circuito de Thevenin e o circuito de Norton. E aí, só para relembrar, né, a tensão de Thevenin ela é a tensão de circuito aberto entre os terminais que contém o circuito que a gente quer substituir. A corrente de Norton ela é a corrente de curto-circuito que flui por esses terminais. E a resistência de Thevenin é a mesma coisa que a resistência de Norton, que é dada justamente pela tensão de circuito aberto sobre a corrente de curto-circuito. E aqui vamos resolver um exemplo. Dessa vez vamos resolver um exemplo com fontes independentes e não vamos tratar exclusivamente sobre um exemplo contendo fontes dependentes, afinal de contas, a única diferença do procedimento de cálculo seria o cálculo da resistência equivalente. Só que, como eu falei, a resistência de Norton e a resistência de Thevenin elas são iguais. Então, caso haja alguma dúvida sobre esse ponto, basta assistir a aula anterior. Então, vamos lá. Temos esse circuito e precisamos encontrar o equivalente de Norton visto pelos terminais AB do lado esquerdo. Vamos lá. O primeiro passo seria calcular a resistência equivalente de Norton. Lembrando lá, igual o procedimento para calcular a resistência equivalente de Thevenin, nós deixamos em aberto as fontes de corrente, como nesse caso aqui, e curto-circuitamos as fontes de tensão independentes. Substituímos por um curto com queda de tensão zero, né? Então, esse trecho vira isso daqui. E precisamos descobrir a resistência vista por esses terminais. Qual é a resistência vista por esses terminais? Se formos parar para perceber, como isso aqui está em aberto, os elementos 8, 4 ohms e esse outro de 8 ohms, eles estão em série. Se eles estão em série, eu posso encontrar uma resistência equivalente em série, uma associação em série de resistores entre esses três resistores, que vai dar 8 mais 4 mais 8, 20 ohms. E se eu encontrar essa resistência equivalente de 20 ohms, aos olhos dos terminais AB, essa resistência equivalente de 20 ohms vai estar em paralelo com a resistência de 5 ohms. Afinal de contas, elas estarão ambas entre os terminais A e B. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente, a resistência vista pelos terminais AB, que é a resistência de Norton, é dada por 5 em paralelo com a associação série desses três resistores. Isso vai dar 4 ohms. Já para a corrente de Norton, vamos lembrar, nós curto-circuitamos os terminais AB e precisamos encontrar quem é essa corrente que flui por esses terminais. Nesse caso, vamos optar por utilizar a análise de malhas. Nesse circuito, tecnicamente temos 3 malhas, mas o que acontece? Como esses terminais aqui estão curto-circuitados, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos é nula, isso significa que essa resistência, já que ela está em paralelo com essa diferença de potencial, significa que essa resistência de 5 ohms ela está submetida a uma tensão de 0 volts.
Por ela estar submetida a uma tensão de 0 volts, não há diferença de potencial e, portanto, não há corrente no circuito. Então, podemos facilmente retirar essa resistência, esse trecho contendo essa resistência de 5 ohms do circuito sem maiores prejuízos. Afinal de contas, como não há corrente fluindo por essa resistência, nem queda de tensão nessa resistência, ela não vai influenciar no circuito. Então, eu posso simplesmente resumir o circuito a essa malha e essa outra malha aqui, excluindo, portanto, esse trecho. Então, eu posso dizer que nessa malha flui uma corrente I1 e nessa malha flui uma corrente I2. Das análises das duas malhas, eu tenho que, pela primeira malha, I1 é justamente 2 A imposto por essa fonte de corrente. E na malha 2 temos que, fazendo esse caminho daqui, né? Menos 12 volts, mais 4,2, menos 4,1, mais 8,2, mais 8,2, igual a zero. Se a gente for desenvolver essa expressão, vamos encontrar essa expressão aqui, já somado todas as contribuições relacionadas a I2. E temos um sistema conhecemos I1 e temos uma equação com duas incógnitas, nos quais I1 a gente já conhece, é só substituir o I1 nessa equação, e encontraremos que I2 é 1 A. E I2 coincide justamente com magnitude e sentido da corrente de Norton. Então, podemos dizer que I de Norton é justamente a corrente I2. Então, I de Norton é 1 A. E aí a gente pode estabelecer o equivalente de Norton. Lembrando lá, o equivalente de Norton ele é dado por uma fonte de corrente de valor corrente de Norton em paralelo com a resistência de Norton. A resistência é 4 ohms e a corrente 1 A. Corrente de 1 A, resistência de 4 ohms, ambos em paralelo, visto pelos terminais A e B. Então, com isso, a gente encerra os teoremas de circuito e vamos ter mais duas aulas ainda sobre esse tema, apesar de encerrar os conceitos envolvendo os teoremas de circuito em si, no caso, o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, também vamos abordar outros dois conceitos fundamentais. Na verdade, outros dois assuntos fundamentais. O primeiro deles seria a dedução dos equivalentes de Thevenin e de Norton, e o outro é o conceito de máxima transferência de potência, que também utiliza esses conceitos de equivalente de Thevenin e de Norton. Então, até a próxima aula e bons estudos.